Veja, as curiosidades sobre as tartarugas são tão impressionantes quanto a vida desses animais gentis. Mas, mesmo após diversas descobertas sobre esses répteis, muitas pessoas ainda têm dúvidas a respeito das tartarugas. Por esses motivos, confira neste vídeo curiosidades fascinantes sobre esses animais. Confira 8 curiosidades sobre as tartarugas. O casco de uma tartaruga é a extensão da coluna vertebral do animal. O casco é a característica mais famosa da tartaruga, já que é a principal proteção do animal. Contudo, uma das curiosidades sobre as tartarugas revela que o casco é parte da coluna do réptil. Essa proteção é uma mudança causada na coluna vertebral, caixa torácica e nas costelas da tartaruga. Além de ser constituído de ossos diferentes, o casco também possui uma camada de queratina. Contudo, nem todas as tartarugas possuem um casco tão duro, visto que algumas espécies têm uma cama de pele sobre o casco. Por isso, algumas tartarugas têm uma proteção mais macia e flexível do que outras. Segundo pesquisadores, o casco tem quase 50 ossos no seu conjunto. 2. O sexo das tartarugas é condicionado pela temperatura ambiente. Dentre as mais intrigantes curiosidades sobre as tartarugas está o sexo do animal ser influenciado pela temperatura ambiente. As tartarugas costumam colocar dezenas de ovos de uma única vez. Porém, o fator mais determinante para o gênero dos embriões é a temperatura da areia. Caso esteja muito quente ou muito frio, haverá mais fêmeas do que machos no berçário. Por sua vez, os machos são definidos de acordo com temperaturas mais intermediárias. Em alguns casos, como o da tartaruga chinesa, o embrião se movimenta dentro do ovo para ficar perto das temperaturas mais favoráveis a ele. 3. Após mergulharem, as tartarugas podem ficar bastante tempo embaixo d'água. A princípio, as tartarugas são capazes de respirar ar como qualquer outro réptil. Entretanto, segundo uma das curiosidades sobre as tartarugas, elas conseguem ficar submersas por até 30 minutos. Para tanto, as tartarugas precisam estar em boas condições de saúde. Por causa do ótimo controle respiratório, muitas tartarugas chegam a dormir embaixo da água. Milhões desses animais passam boa parte de suas vidas nadando, mas retornam às praias para colocar os seus ovos. 4. Tartarugas não possuem dentes. Uma das curiosidades sobre as tartarugas mais pesquisadas revela que esses animais não têm dentes. Todavia, elas não são menos limitadas, pois utilizam suas estruturas de queratina na região palatal enquanto comem. Essas estruturas estão perto da mandíbula e se estendem até o esôfago, sendo capazes de segurar e processar a comida. Nem todas as tartarugas contam com esse recurso na região da mandíbula. Porém, algumas espécies, a exemplo da tartaruga verde, possuem uma mandíbula com formato dentado que consegue segurar plantas. Assim, elas podem processar as algas e manter a sua dieta. 5. A alimentação influencia na aparência do animal. O que uma tartaruga come define a aparência do animal. Nesse sentido, uma tartaruga verde tem essa coloração por causa da dieta que mantém. Sendo herbívora, ela come algas e ervas, cujo pigmento natural fornece a cor verde da gordura e a cartilagem do réptil. Entre outras curiosidades sobre as tartarugas marinhas é que elas costumam se alimentar de águas vivas e lulas. Já as tartarugas terrestres consomem frutas, grama e insetos. 6. Conseguem se comunicar com outros da espécie antes de nascerem. Dentre as curiosidades sobre as tartarugas está a capacidade do animal de se comunicar mesmo antes de nascer. Os filhotes conseguem ouvir os sons que as fêmeas emitem dentro da água. Dessa forma, eles se guiam em direção a elas após os ovos eclodirem, diminuindo as chances de irem para o caminho errado. Além de conseguirem ouvir as tartarugas adultas, os filhotes também emitem alguns sons. Desse modo, eles conseguem se comunicar entre si para sincronizar o momento do nascimento. Por isso, milhares de filhotes eclodem em um espaço de tempo tão curto um do outro. 7. Tartarugas não têm cordas vocais. Esses répteis não terem cordas vocais é, sem dúvida, uma das mais intrigantes curiosidades sobre as tartarugas. Tudo porque, apesar da ausência de cordas, esses animais conseguem emitir sons variados para se comunicarem. Para a audição humana é difícil perceber ou ouvir os sons das tartarugas.
Contudo, os répteis produzem frequências e sons em diversas escalas. Por exemplo, além do momento da cópula, os animais emitem sons ainda dentro dos ovos. 8. As fêmeas colocam mais de 100 ovos em um único ninho. As tartarugas costumam utilizar as nadadeiras traseiras para cavar seus ninhos na areia. Segundo biólogos, elas chegam a desovar uma média de 100 a 125 ovos em um ninho. Além disso, as tartarugas nidificam ao longo de muitos meses com intervalos de 15 dias entre as desovas. Em média, os ovos eclodem após 2 meses da sua colocação e os filhotes levam alguns dias para surgirem no ninho. Depois, os bebês correm em direção à água para se desenvolverem em mar aberto. Apesar de serem alvos fáceis na infância, as tartarugas se desenvolvem com rapidez.